Oi, gente. Vamos falar um pouquinho agora do grupo das criptógamas, que consistem nas briófitas e nas pteridófitas. O grupo das criptógamas leva esse nome pelo fato dos gametas ou dos órgãos reprodutores eles ficarem não tão evidentes nessas plantas, por isso o nome cripto no começo, né? O sufixo cripto. Cripto escondido gama gameta. Então, dentro desse grupo estão as briófitas, que são essas plantinhas aí de alguns milímetros. Lembrando, pelo vídeo anterior, né, já falei um pouquinho disso para vocês, que elas não têm vaso condutor de seiva. Então, toda a nutrição dela se dá por difusão e por osmose, célula a célula dessa plantinha. Por isso, ela não consegue ser tão grande. Nós temos como representante os musgos, as hepáticas, e aqui eu coloquei uma imagem de um ambiente típico, onde nós encontramos as briófitas, os musgos. Se nós repararmos aqui nas rochas, nós veremos um tapete verde, né, formado por essas espécies, por esse grupo vegetal. Se vocês observarem nessa imagem à esquerda, vocês vão perceber que há duas estruturas compondo esses indivíduos. Na verdade, o que a gente está observando são as duas gerações desse indivíduo. Essa parte verde mais clara aqui, menorzinha, onde aparecem os folíolos, o rudimentar das folhas, é a geração gametofítica, ou então nós podemos dizer também que isto é um gametófito. E essa estrutura um pouco marronzada que aparece aqui em cima é a geração esporofítica ou o esporófito dessa planta. Em algumas delas dá para notar que esse esporófito está crescendo sobre o gametófito. Durante o ciclo, que nós veremos no próximo slide, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas é isso mesmo, tá? O esporófito ele cresce sobre o gametófito. Nessa imagem aqui à direita, a gente tem uma hepática, que também é desse grupo das briófitas. Os órgãos reprodutores das hepáticas ficam aqui, ó, na pontinha dessas estruturas aqui das folhas rudimentares, enquanto que nesse musgo ela vai ficar, o órgão reprodutor não é visível nessa imagem, né? Mas ele fica aqui na pontinha dessas estruturas. Vamos ver um pouquinho da estrutura, portanto. Então, como eu havia comentado na aula anterior, como eles não têm tecidos verdadeiros, então aquilo que faz papel de raiz, que fixa a planta no chão, mas lembrando, não faz absorção somente através de vasos condutores os nutrientes do solo. Isso pode acontecer por toda a estrutura da planta. O rizóide é o maior absorvente aí, só que toda a planta pode fazer essa absorção. Então a gente tem aqui um rudimento de raiz, que é chamado de rizóide, por toda a estrutura que a gente consegue observar aqui embaixo, mas por toda a extensão da espécie a gente encontra o cauloide, que seria o equivalente ao caule, e essas estruturas foliáceas, já que não são folhas verdadeiras, nós chamamos de filoide. Então aqui está o gametófito da planta, aqui tem dois na verdade nessa imagem. E aqui o esporófito. O esporófito ele é constituído pela haste e por uma estrutura chamada cápsula, onde os esporos, que são células reprodutivas assexuadas, serão produzidos, tá? Vamos lá, o ciclo então reprodutivo. Aqui a gente tem o esquema do gametófito com esporófito, como nós vimos no slide anterior. Dentro dessa estrutura, dentro da cápsula, ocorre uma divisão celular para reduzir o número de cromossomos das células para N, para reduzir a metade o número de cromossomos da célula, chamado meiose, e através dessa divisão, essa estrutura, a cápsula, dá origem aos esporos. Os esporos, uma vez caindo no ambiente, encontrando um ambiente propício, rico em água e nutrientes, ele vai germinar e vai dar origem aos gametófitos. Essa planta é uma planta, nesse exemplo aqui, dioica. O que significa isso?
Quando nós dizemos que uma espécie é dioica, significa que para cada sexo um indivíduo diferente, ou seja, cada indivíduo possui um sexo só. Dioico, di, dois, oico, casa. Então, duas casas, uma casa para cada gênero, uma casa para cada sexo. Então, aqui ele está representando uma planta do sexo masculino e aqui uma planta do sexo feminino. Atenção aos símbolos aí. Bom, uma vez maduro esses gametófitos, o gametófito masculino, numa estrutura que aparece aqui na pontinha, chamada anterídeo, produzirá anterozoide. Zoide vem de animal. No início eles achavam que essa célula, pela estrutura dela, era um animalzinho, logo que o microscópio surgiu. Depois eles descobriram que era uma célula oriunda de plantas, ok? Então, a anterozoide é a célula reprodutora masculina. E na ponta do gametófito feminino, nós encontramos uma estrutura chamada arquegônio, que tem dentro, que dá origem a uma célula chamada oosfera. Então, vamos facilitar aí os nomes, certo? Arquegônio, gônio, gameta, arca, tá? Aquilo que guarda. Então, arquegônio guarda o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Notem que o anterozoide, ele possui aqui flagelos. Então, para ele conseguir chegar até a oosfera, ele precisa nadar. Daí a necessidade dessa planta de se situar em um local com bastante água. Como elas são muito pequenininhas, vocês puderam observar anteriormente, às vezes uma gotinha só de água já é o suficiente para unir ou para aproximar duas regiões de gametas, né, de produção de gametas de dois gametófitos, e é o suficiente para que o anterozoide consiga nadar até a oosfera para fecundar essa oosfera. Não precisa muito, tá? Ou às vezes até um pinga-respinga. Às vezes cai uma gota de água aqui no gametófito masculino e essa gota de água, já carregando o anterozoide, respinga no gametófito feminino, levando esse anterozoide até a oosfera, outra forma. Bom, uma vez ocorrida a fecundação, a gente vai ter o zigoto, e o zigoto vai crescer sobre o gametófito feminino, ele não vai sair daqui, tá? O zigoto, ele cresce sobre o gametófito feminino, dando origem a um esporófito e retomando o ciclo, ok? Espero que isso tenha ajudado a entender um pouquinho os esquemas e eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço!